Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência curta, mas depois queria tecer alguns comentários em cima dessa experiência. Há algum tempo atrás, um irmão nosso chamado Augusto, ele estava conversando com um senhor, membro de uma grande congregação de evangélicos aqui no Brasil. E esse senhor evangélico, ele estava falando para Augusto o seguinte: olha Augusto, eu admiro o trabalho que vocês fazem, né? Vocês pregam de casa em casa, debaixo de um sol quente, vocês revisitam as pessoas, dirigem estudos. Mas, no entanto, Augusto, se você analisar o número de pessoas que são da sua religião aqui no nosso bairro, comparando com o número de pessoas que são da minha religião, você vê que, ao passo que nós temos uma igreja muito grande, lotada de membros, vocês têm um salão pequeno, acanhado, e comparando com aqueles que vão na minha igreja, os que vão na sua, no Salão do Reino da Assembleia de Jeová, são muito poucos. Então eu chego a pensar, Augusto, que Deus não está abençoando essa obra que vocês fazem. Era o irmão Augusto, né, um irmão muito experiente, com muita presença de Espírito, disse o seguinte para ele: olha, fulano, a única coisa que cresce sem nenhum trabalho e que aumenta sem nenhum cuidado é a erva daninha. Erva daninha que cresce sem nenhum trabalho e aumenta também sem nenhum cuidado. Agora, a erva boa, a planta boa, você tem que regar, tem que cuidar, e aí sim ela dá bons frutos. Então, em vez de você ter orgulho, né, de ver o crescimento da sua igreja sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, você deveria ficar preocupado, porque o fato de uma religião ter muitos membros não significa que ela tenha verdade, muito pelo contrário. E aí, né, esse senhor, segundo o que o Augusto contou na experiência para mim, esse senhor ficou travado, né, ficou sem ação. Bem, na verdade, o que o irmão Augusto colocou para esse senhor, tem um princípio bíblico aqui que nos ajuda a ver, né? Aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, diz assim, olha: não foi por serem o mais numeroso de todos os povos que Jeová mostrou afeição por vocês e os escolheu, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então vejam que Jeová sempre lidou com qualidade. Jeová nunca esteve envolvido com quantidade, nunca esteve preocupado, por assim dizer, em quantidade, mas sim com qualidade. Aliás, o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele deixou também um exemplo claro, quando no chamado Sermão do Monte, ele falou sobre a questão de qualidade com quantidade. O capítulo 7 de Mateus, eu vou ler aqui na tradução João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Jesus, no versículo 13, ele falou de uma porta estreita e falou também de uma porta larga, e de um caminho estreito e de um caminho espaçoso. E é interessante que ele cita aqui que a porta larga e o caminho espaçoso, muitos entravam por ele, né, ou por ela, e esse caminho, essa porta larga, esse caminho espaçoso, levava à destruição, ou à perdição, como diz aqui a tradução Almeida nos melhores textos em hebraico e grego. Já o versículo 14 contrasta isso com uma porta estreita e um caminho apertado. E diz que esse caminho apertado e essa porta estreita, eram poucos que entravam por esse caminho e por essa porta. E esses poucos que entravam eram os que seriam conduzidos à vida eterna. Então vejam que na Bíblia, números não tem nada a ver. O que tem a ver é a qualidade. Tanto que isso é verdade que depois Jesus passa a falar de uma árvore boa e de uma árvore má. E aí diz que a árvore má, ela produzia frutos maus, ao contrário da árvore boa que produzia frutos bons. E aí depois ele fala que pelos frutos iriam conhecer aqueles que pertenciam à árvore boa e os que pertenciam à árvore má. E aí no versículo 21, olha o que Jesus fala aqui: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O 22, muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então note que aqui Jesus mostra os frutos, né, das pessoas que estariam fazendo parte da árvore má. Expulsar demônios, fazer profecias baseadas nos seus próprios conceitos, milagres. E essas pessoas vão cobrar de Jesus: mas Senhor, fizemos isso em teu nome, né? Expulsamos demônios, fizemos profecias, fizemos muitos milagres. E o Jesus da Bíblia vai dizer: não vos conheço. Então isso é importante para uma reflexão, né? A religião verdadeira, ela leva as coisas a sério. Ela não faz do seu púlpito ou do seu templo um local ali para fazer espetáculo, né? Por exemplo, por que eu falo isso? Algum tempo atrás eu fui fazer um discurso público em uma congregação em São Paulo, e quando terminou o discurso que eu saí para fora e alguns anciãos e alguns irmãos me acompanharam, eu vi que bem em frente do salão tinha um prédio muito grande, né? Um salão muito grande, e ali eu achei que era uma discoteca, né? Até falei para os irmãos: puxa, irmão, que tristeza, hein? Uma discoteca bem em frente do salão e com um barulho ensurdecedor. Aquele rock pesado, as pessoas numa situação deprimente, né? Dançando, pulando, né? Uma situação realmente muito, muito séria, muito triste. E o irmão falou: não, irmão, isso não é discoteca, não. Isso aí é uma igreja evangélica. Você está brincando? Eu falei: não, é verdade, é uma igreja evangélica. Então o pessoal hoje está levando assim na brincadeira, né? Por exemplo, época de carnaval, né? Carnaval para Jesus. Festa junina. Bom, já que não se pode fazer festa junina, então vamos fazer a festa genuína. E aí ali, quentão, pipoca, as crianças vestidas de caipirinha e assim por diante, né? Algum tempo atrás também vi um recorte de um jornal de uma igreja, uma religião, e ali falava, né? A luta do século, venham assistir. Jesus versus o diabo, né? Aí mostrava ali uma pessoa com chifre, com rabo, e o outro do outro lado uma pessoa barbuda, né, com barbas, e essa pessoa que com barba que representava Jesus dava uma surra naquele que estava com chifre e com rabo representando o diabo, né? Outros colocam depois tem o dia do culto, no outro dia que não tem culto, então afastam as cadeiras, né, os bancos ali, e fazem do templo um local para artes marciais, para que os jovens que frequentam a igreja vão ali praticar artes marciais. Então vejam que a religião deixou de ser um negócio levado a sério, né, ou algo levado a sério, mas as pessoas infelizmente estão deturpando. Então o pessoal está preocupado em ter quantidade grande de membros nos templos. Então estão afrouxando as regras, né? Tudo pode, já que o pessoal quer rock pesado, vamos fazer rock pesado, né? O pessoal quer festa junina, vamos fazer festas juninas também em nossas igrejas. É artes marciais? Vamos fazer artes marciais. E assim por diante, né? Um dia eu passei em frente de uma grande igreja aqui perto da minha casa e estava lá uma faixa, né? Venha abençoar seu casamento, Jesus, o Senhor dos Anéis. Pelo que eu escutei falar, esse filme Senhor dos Anéis tem tudo a ver com magia negra e coisas terríveis, né? Mas ali estava, né? Jesus, o Senhor dos Anéis. Então, irmãos, parece-me que as pessoas estão deixando de levar a sério a religião, né? A Bíblia fala em Mateus 24, 28, que onde estiver o corpo ou o cadáver, ali se ajuntarão as águias, né? Então, pessoas com visão de águia, com discernimento espiritual, eles enxergam onde está o corpo que produz o alimento espiritual saudável. Perceberam? Então, hoje, com essa pregação que fazemos de casa em casa, divulgando o reino de Deus por meio de Cristo, nós procuramos pessoas com essa visão, com a visão de águia, pessoas que realmente estão interessadas naquilo que é sério, naquilo que é importante.
Por isso que eu costumo dizer o seguinte: quantidade não é qualidade. Eu prefiro fazer um discurso para uma assistência, nem que seja pequena, mas que sejam pessoas que realmente estão ali para aprender, né, interessadas em assuntos espirituais, do que fazer um discurso para milhares de pessoas, né, em um espaço grande, e ali as pessoas não estão interessadas naquilo que eu vou pregar, mas sim nos cantores que virão, né, fazer um show após a pregação. Que é isso que eu tenho visto, né? A televisão mostrando lá milhares e milhares de pessoas em certos recintos, um sacerdote, um clérigo, um pastor ali falando, mas as pessoas interessadas no show que virá após, né? É Daniel, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, enfim, esses cantores famosos que existem na mídia, né? Então, se você perguntar depois o que o pastor, ou o clérigo, lá, o sacerdote falou na pregação, ninguém lembra, mas lembra as músicas que foram cantadas ali, né? Então a coisa realmente tá séria, né? Ser testemunha de Jeová é uma alegria, é uma satisfação, mas no entanto, como já foi mostrado, o caminho é estreito. As regras não são afrouxadas para acumular pessoas, né, nos salões do reino. Nós queremos ter ali pessoas que tenham interesses em assuntos espirituais, que estão interessadas na salvação. Porque os que estão interessados na salvação, esses realmente se tornam cristãos genuínos. Tanto que eu costumo ilustrar, às vezes, quando faço discurso de batismo, que se os grandes homens da humanidade, como, vamos imaginar o Papa, né, uma pessoa de muito prestígio no mundo, o Trump, esse presidente dos Estados Unidos, vamos imaginar que eles resolvessem se tornar testemunha de Jeová amanhã. Eles não poderiam, eles teriam que passar por um estudo bíblico, fazer mudanças na vida, se isso fosse necessário, para aí sim se amoldar aos princípios bíblicos e aí se tornarem testemunhas de Jeová. Então também não pegamos as pessoas e já jogamos na água se batizando, não. A pessoa tem que estudar a Bíblia, tem que mudar certos conceitos, certos ensinamentos que acreditam que não são bíblicos, para aí então se tornar uma testemunha de Jeová. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, a experiência que eu tinha para passar para vocês hoje, e que todos nós continuemos, né, buscando os sinceros, aqueles que têm visão de águia, para que junto conosco possam vir adorar o único Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. O Deus verdadeiro é Jeová e Jesus Cristo, seu Filho amado. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.